Bom, o nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos que o presidente Fernando Henrique Cardoso. Topa a parada, presidente? Vamos embora? Podemos perguntar tudo? Tudo, à vontade. Presidente, o Brasil tem jeito? Tem jeito. Se não tivesse jeito, já teria acabado há muito tempo, né? As dificuldades são sempre grandes, mas as perspectivas existem. Ainda recentemente, eu me perdi em São Paulo. Eu sou muito ruim de orientação geográfica e fui para áreas de São Paulo que eu não conhecia. A força que aquilo ali tem é enorme. Quer dizer, todo lado que você vai tem gente vivendo, tem bar aberto, tem fábrica, tem automóvel na rua. Quer dizer, tem uma coisa que pulsa no Brasil. Isso eu acho que é o que vai levar para adiante. O ex-presidente Temer foi preso novamente. Nós temos o ex-presidente Lula encarcerado. Fora isso, nós temos uma série de governadores também atrás das celas. A pergunta que eu faço para o senhor: presidente, o senhor não tem medo de ser preso também? Não, eu não tenho esse temor, não. Porque, na verdade, essas pessoas estão sendo presas, às vezes abusivamente, às vezes não, porque praticaram uma opção de atos que a sociedade repudia com força hoje, né? Eu, para começar, nunca fui de praticar atos contrários ao interesse público. Eu sempre fui bastante cauteloso nessa matéria. E segundo, eu fui presidente há muitos anos já, né? As práticas naquela época não são as mesmas de hoje, mas também o julgamento de hoje não se pode aplicar sem uma correção ao passado. Certeza que as práticas não eram as mesmas? Eu acho que não. Quer dizer, tem uma diferença fundamental. Corrupção, você pode dizer que sempre houve. Agora, o que está sendo julgado no Brasil não é a corrupção, é o sistema corrupto, né? Houve uma espécie de apodrecimento das instituições. Não era assim. Olha, eu sou de uma família que, há muito tempo, participa da vida pública do Brasil. Meu pai foi deputado, meu avô foi senador, meu bisavô foi senador, enfim. E que dinheiro nós recebemos de herança? Nada. Nada. Coisa de classe média, né? Não havia essa vocação de ganhar dinheiro com a vida pública, nem tinha como. Com a expansão do capitalismo, aqui também nos Estados Unidos aconteceu isso. Aí você tem mais práticas que permitem ganhar dinheiro. Como é que você se restringe e não ganha? É uma coisa de formação entre os seus amigos. Você veja uma coisa, os militares geralmente não... Alguns foram acusados, mas quando você vai ver, não fizeram praticamente nada. Por quê? Porque é um grupo, é uma corporação. Eu pertenço a outra corporação. Eu venho da universidade. E os meus amigos, eu tenho amigos de 50, 60 anos, 70 anos mesmo, que são amigos. Quer dizer, eu tenho 88, 87, gente que eu conheci há quase 70 anos. Pois bem, eu teria vergonha, eu não poderia conviver com eles se eu tivesse alterado o meu modo de viver. Eu nunca fui pobre, mas também nunca fui milionário e não sou. Eu às vezes vejo aqui na rede social que eu tenho um apartamento em Paris, um apartamento em... Eu rio, eu não tenho nada, é mentira, né? Então, não tenho esse temor, não. Eu ando quanto eu posso, desavisadamente. Raramente eu tenho segurança, eu tenho direito pela lei à segurança. Aqui, quem é que vai segurança? Não tem. Eu vou ao Rio, você acha que eu vou levar segurança? Não vou. Eu vou ao cinema, vou ao teatro, também não levo. Não é necessário. O povo não agride, não é? Agora, houve uma distorção disso, que foi se agravando, e os partidos passaram a viver do cofre público ou do cofre empresarial que recebia favores públicos. Isso não é só a corrupção de uma pessoa. O senhor não percebia esta corrupção no Brasil? Eu enxergava, porque já havia tendências nessa direção. Não esqueça que, sobretudo a nível estadual, havia governadores que tinham enriquecido na vida pública, né? E eu enxergava. Agora, o Estado foi conivente? Nunca. Eu nunca tive, por exemplo, ligação com esses processos de corrupção. Não. E olha que nós fizemos privatizações. Pode ver, todos faziam acusações, não a mim, mas aos que estavam envolvidos na privatização. Todos foram absolvidos, não tem um condenado, porque não é verdade, né? A privatização foi feita publicamente. Uma vez eu recebi um cheque acho que do César Alierta, que era o presidente do Banco Telefônica da Espanha, um cheque enorme,
5, 6 bilhões de dólares, o maior que eu já vi na minha vida. Bom, vai perguntar ali se ele deu alguma gorjeta para alguém do governo. Nunca. Nunca. Isso não era concebível. Né? Eu não posso dizer que não tenha havido um ou outro que tenha se corrompido pessoalmente aqui, mas nunca houve um sistema nesse sentido. Né? Nem na Câmara, muito menos, de relacionamento com a Câmara que fosse baseada em dinheiro. Isso aqui houve, no futuro, depois aconteceu isso, né? O mensalão foi isso, era pagar a mesada. Bom, aí não dá. Quer dizer, nós não estamos tratando de um país em que há pessoas corruptas, porque isso há em toda a parte do mundo. Estamos falando de um país em que houve uma corrupção organizada com a bênção de alguns poderosos. Presidente, o senhor tem criticado veementemente a extrema polarização no Brasil. Isso, de certa forma, ajuda no teu discurso e o teu partido. Isso é um mal necessário? Se meu partido tivesse tido uma posição mais abertamente de ponte, não, ele teria se beneficiado, mas ele não foi assim. Ele também participou de momentos de muita agressividade. Né? Pessoas do meu partido têm mais tendência parecida que eu tenho, pessoas. Mas os partidos todos acabaram muito engalfinhados uns com os outros. Né? Eu entendo até a situação, não posso criticar de uma maneira cega, mas eu acho que nós chegamos a um nível de polarização que dificulta a democracia. Deixa eu dar um exemplo, que outro dia até um dos que eu vou mencionar já falou sobre isso. Quando estava muito dura a briga do PT com o PSDB, o Fernando Haddad me convidou para almoçar. Eu fui. E depois nós combinamos de ir no teatro juntos. E fomos. Por quê? Para dar um sinal de que, a despeito das diferenças, a convivência tem que existir. Né? Bom, muita gente me critica porque acha que eu não sou duro com o PT, não sei o quê e tal. Não é que não é questão de não ser duro. Politicamente eu sou contra. Agora, pessoalmente, eu conheço pessoas do PT que são meus amigos. O Roberto Schwartz, que é um escritor, foi meu aluno. Eu vou romper com o Roberto, que ele é do PT? Não. Não é? E também vale isso para outros setores que são mais ligados aos conservadores. Você crê que o brasileiro compreende na sua totalidade tudo isso que o senhor está dizendo? Não entendo. Na briga política, o bom é polarizar. Mas eu entendo que no momento da eleição, você polariza. Mas quando você termina a eleição, você continuar polarizando, você está atrapalhando o Brasil. Mas eu queria ir por um outro prisma, porque muitas vezes o senhor sabe que a família brasileira, ela nasce bastante conservadora, a base dela é conservadora. E quando ela vê um político, no caso o senhor, conversando com o PT, isso não pode causar um estranhamento, a dúvida nasce no Pode causar, nojo. mas eu converso com o PT como eu converso com generais, quer dizer, ou com líderes conservadores. Eu converso com todo mundo, né? E dentro de limites. E naturalmente, quando eu vou falar o que eu penso, eu digo o que eu penso. Eu sempre digo o que eu penso. Né? Contra ou criticando A, B ou C, eu sempre digo o que eu penso. Eu acho que a gente tem que ter um papel também, digamos, de acreditar nos seus próprios valores. Eu sei que muita gente vai achar, bom, é dúbio. Eu não sou dúbio. Quando eu estava na presidência, eu ouvia muita gente. Está de acordo. Não estou de acordo, eu estou ouvindo a pessoa. Não estou de acordo. Você tem que criar um ambiente que as pessoas possam dizer o que querem. E você tem que buscar momentos, pelo menos, em que haja convergência. Aqui na América, tem o que eles chamam de common ground. Há valores que todos têm que acreditar. A Constituição vale, a lei vale, não sei o quê. Né? E claro que brigam muito. Agora mesmo está uma discussão enorme. Querem até fazer o impeachment no presidente da República. Né? E dizem coisas pesadas na televisão. Mas eles têm algumas crenças que são comuns. Nós temos que manter no Brasil um clima que permita haver que as questões são comuns e que nós devemos nos dedicar a elas juntos. Por exemplo, a pobreza é ainda grande no Brasil, a desigualdade é ainda grande no Brasil, há brotes de preconceito no Brasil. Isso não é bom. E aí nós temos que lutar para diminuir. Não é? Isso independentemente de você ser de esquerda, de direita, do partido tal ou qual, tem que entender que para a cultura nacional, para o conjunto, para a convivência nossa, não é bom. Eu sei que no momento que nós vivemos é difícil ser razoável. Eu sou razoável. Quer dizer, eu gosto de fazer um certo equilíbrio nem sempre consigo, né? Mas eu gosto de fazer um equilíbrio entre as forças.
Bom, mas se não tiver alguém que tente fazer esse equilíbrio, o país se dissolve, se desagrega, fica uma agressividade incessante e ganha um lado e esmaga o outro. Isso não é democracia. E como acabar com esta governabilidade maldosa no Brasil? Não acho que seja necessário governabilidade. Estou me referindo a crenças comuns da nação. A governabilidade, o governo tem que ter maioria, né, na democracia. Então, na ditadura tem também, só que a maioria é imposta, né? E mesmo na ditadura o governo não faz o que quer, ele tem que negociar um pouco, né? O país hoje no Brasil tem uma suspeita de que qualquer negociação política, porque parece que é uma suja, né? Bom, eu não me refiro a isso. Eu acho que tem que há momentos de bom, até aqui eu vou, daqui eu não vou, vamos votar. Ganhou, perdeu, tem que haver realmente um acerto de contas em certos momentos. Me refiro a outras questões. Há certos valores que são mais constitutivos da convivência nacional, esses têm que ser preservados, né? Não me refiro aos interesses dos partidos, que muitas vezes se chocam mesmo, e tem que se chocar. E a visão, para que lado você vai? Vou dar um exemplo muito simples. Quando eu estava no governo, nos anos 90, e depois no começo do ano 2000, nós estávamos em pleno processo de o que se chama de globalização. Isso não era entendido no Brasil, porque a nossa formação tinha sido criada de outra maneira, eu também. Quer dizer, defesa do Estado, e o Estado criava condições para o crescimento da economia brasileira, fecha a economia, não sei o quê. Nós tínhamos que abrir. Bom, isso não era entendido. Era entendido como se fosse entreguismo, ou neoliberalismo, né? Bom, porque o mundo tinha mudado. O mundo muda sempre. E você tem que ter pessoas que sejam capazes de olhar para frente e dizer, olha, está apontando em outra direção. E essas pessoas que fazem isso são mal compreendidas num dado momento no seu próprio meio. Mais tarde, se as coisas se mostrarem nessa direção que foi prevista, as pessoas acabam sendo reintegradas na respeitabilidade nacional, não é? Então eu acho que a gente deve ter sempre um político que tenha a visão de Estado, não seja só de partido, só de ganhar a eleição, mas que pense no interesse de longo prazo do Brasil. Ele tem que arriscar a ficar sozinho, muitas vezes, e insistir nos seus valores. Então, ser razoável hoje é insistir em valores que não são populares. O que é popular hoje é um esmagar o outro. Mas, presidente, dessa convergência que o senhor está dizendo aqui, vale até mesmo o FHC defender o ex-presidente Lula nos tribunais. O senhor foi testemunha do presidente Lula. No judiciário, quem for do lado dele, mas no judiciário ele precisa ter prova. O senhor foi testemunha do Lula? Fui, mas por quê? Porque o advogado de defesa dele colocou como testemunha. No que eu fui testemunha? Numa coisa que ele foi absolvido, que era a utilização do acervo dele, né? Eu disse o que eu sabia do meu acervo, eu não sei do dele, mas eu fui testemunha. E se me chamarem para alguma coisa que eu possa dizer o que eu acho, eu farei independentemente, né? Eu acho que sim. Eu não tenho medo de, por isso está defendendo o Lula. Eu não estou defendendo. Eu acho que o Lula não fez tudo o que estão dizendo que ele fez outras coisas. O juiz, provavelmente, quando condenou, estava baseado para condenar. Eu não me rebelo contra a decisão da justiça. Muitas vezes, a questão do PT, do Lula mesmo, ele está preso porque a justiça mandou, não está preso arbitrariamente. Tem muita gente presa no Brasil, do meu partido também, né? Eu posso dizer, a dosimetria é grande demais, está preso por muito tempo, mas é opinião minha. Tem que ver a lei, como qual é o limite. Então o senhor está querendo dizer que o senhor não coloca a mão no fogo pelo seu partido? Por nenhum partido, nem por nenhuma pessoa. Tem que ver o que foi feito. Tem que olhar. Para isso, eu também não acuso. Eu tenho que ver a justiça acusar. Eu sei de alguma coisa, se eu souber, eu vou reclamar. Mas quem vai decidir, quem vai investigar, é o Ministério Público, a polícia. Quem vai julgar é o juiz. Ou você mantém esses pilares, ou não tem lei. A lei é do mais forte. Eu não acho, eu acho que tem que respeitar a lei. No caso do presidente Lula, ele deve reclamar à vontade, o PT à vontade. Agora, eu não vou julgar, não vou defender, nem vou, depende do caso. Se eu não tenho conhecimento, não vou defender nem atacar. A lei vai ter que ser cumprida. Está sendo cumprido? Está. Eu fui agora, recentemente, na Europa, queriam que eu dissesse que era injusto o Lula estar na cadeia. Bom, eu pessoalmente não gosto de ver as pessoas que eu conheço na cadeia.
Mas isso é uma coisa. Outra coisa, se for justo ou injusto. Eu acho que o juiz julgou em função dos autos. E quando o juiz julga errado, o advogado de defesa vai lá e recorre a outra instância. Mas ninguém repara o dano, né? Mas se houver dano, tem que soltar. Bom, eu não perdi a cátedra, a uma certa altura, eu não fui exilado. E pensa que eu fui à comissão da verdade ou que eu tenho bolsa de ditadura, como dizem que eu tenho? Não tenho, não. Eu acho que foi erro. A bolsa de ditadura foi boa, presidente. É o que dizem, mas eu não tenho. Tá bem, mas isso é história. A história te faz injustiça. Mas e às vezes compensa, às vezes não. Não é? Mas eu acho que a gente tem que ter uma posição coerente. Não é? E o que eu digo para o Lula, eu digo para os meus também. Errou, paga. Às vezes pagam demais. Eu tenho reiterado que o Eduardo Azeredo, que está preso, é uma loucura a quantidade de danos que foi condenado pelo que fez. Nem foi ele, outros fizeram por ele. Foi para compensar um pouco que estavam prendendo muito PT. Está errado, né? Mas eu espero que os advogados corrijam. E pelo menos no meu julgamento, eu vou dizer, olha, errou pelo exagero. Presidente, a reforma da Previdência parece ser um tema muito mais interessante para o capital externo do que para o próprio país. Eu estou errado nessa linha de pensamento? Eu acho que ele está errado, porque ele tem interesse para o próprio país também. Porque do jeito que nós vamos indo, o setor público vai ficar sem ter recursos. A dívida aumenta muito rapidamente, a dívida pública, porque o governo não tem recursos para pagar os benefícios da Previdência. O que, a meu ver, está errado na Previdência é outra coisa. É que tem que olhar a Previdência não do ângulo do equilíbrio fiscal, que é o que interessa os estrangeiros. O que os estrangeiros querem? Eles querem que o Estado seja capaz de pagar, né, as dívidas que tem com eles. Bom, eu acho que o problema nosso da Previdência vai além daí. É outra questão. Há muita desigualdade na Previdência. Uns ganham mais, outros ganham menos. Mas isso nunca vai passar, presidente? Eu sei que vai ser difícil, mas é a questão central. E outra coisa, no conjunto, o que está acontecendo? Está acontecendo que o Estado está se endividando crescentemente. O peso da Previdência é muito grande. A população brasileira ela vai durar mais tempo de vida. Quando eu fui presidente, eu tentei botar um limite mínimo de idade para a pessoa se aposentar. Perdemos por um voto. Aí fizemos um fator previdenciário, que compensou. 2 vezes esse fator foi derrubado no Congresso. E os presidentes vetaram, não era eu, Lula, ou não sei se é Dilma, mas o Lula certamente vetou, para manter o fator previdenciário. Por quê? Porque você precisa buscar um certo equilíbrio nas finanças públicas. Elas estão desequilibradas, não é? Agora, não se pode reequilibrar à custa do mais pobre. Por exemplo, a aposentadoria rural. Não é aposentadoria. Na verdade, é uma transferência, é assistência social. É transferência de renda. E tem que haver também, porque tem muita pobreza lá, né, no Brasil. Então, eu acho que aí tem uma outra coisa que chama-se benefício de prestação continuada, para quem chega a 70 anos e não tem de onde receber. O que vai fazer? Vai deixar morrer as pessoas? Mas acho que o grande gap, presidente, está justamente no fator previdenciário do funcionalismo público. Também está... Aí que está a maior discrepância. A maior discrepância no funcionalismo público, estão nas altas camadas do funcionalismo público, né? E também ninguém mexe naqueles que têm muito recurso. É difícil mexer, né? E por que não corta na carne? Por que não corta? Eu tentei fazer um imposto sobre herança, sobre grande fortuna. Quase me mataram. Hoje esse imposto não tem muita eficiência, porque o pessoal de grande fortuna globaliza a sua fortuna, né? Mas o imposto de herança no Brasil, sabe quanto é que é o imposto de herança no Brasil? É até 4%. Quanto é que é aqui? É 50%, né? Ele vai mexer nisso. Vai mexer nisso para poder compensar a aposentadoria no Brasil. Aqui nos Estados Unidos até herança é difícil, né? Até herança é difícil. Mas aqui você pode ir em vida doar, para o Estado não determinar o que vai fazer com o seu dinheiro. É a luta distributiva, a luta social distributiva. Ela existe e ela está presente na briga da Previdência. Mas, olhando o ângulo das finanças públicas, tem que fazer reforma. Não tem jeito, porque senão você não tem. O governo não vai ter dinheiro para fazer o que precisa, na educação, na saúde, na infraestrutura. Tem um pessoal defendendo a emissão de notas no Brasil. Mas é muito simples, dá inflação. A inflação. Isso o senhor conhece? Eu conheço. E a inflação faz o quê? Vai cair no mais pobre.
vai pagar a conta do Chama o ajuste. Sarney. E outros. Quer dizer, o governo, a vida inteira, solta a inflação é um imposto que o rico tem a correção monetária, tem conta no banco. O pobre não tem, o salário vai valendo cada vez menos no fim do mês. Isso é injusto. Não é? Essa injustiça nós acabamos. E foi importante acabar com essa injustiça, segurar a inflação. Agora, a dívida pública, se ela crescer muito, volta a inflação também. Então, tem que mexer na Previdência. No início do ano, o senhor criticou veementemente o excesso de militares dentro do governo Bolsonaro. Na última semana, o senhor mudou o discurso, saiu elogiando o general Vilas Boas. O senhor não acha que esse discurso é dúbio? Não é dúbio. É o seguinte, primeiro, o que aconteceu é que tem muitos militares da reserva no governo. Isso é arriscado para o Exército, para as Forças Armadas. Porque se o governo for mal, o povo vai achar que foi as Forças Armadas. Por que tem tanto militar? Porque o Bolsonaro vem desse meio. Né? E porque a desmoralização do setor político foi muito grande. Né? Bom, o que eu tenho dito? Alguns desses militares são competentes. Né? Meu pai é general, eu não tenho preconceito de antimilitar. Eu tenho preconceito do militarismo e tenho medo de que haja uma confusão e a população achar que é o militarismo outra vez. E o senhor foi vítima. Fui vítima, claro. Eu e muitos outros, né? Bom, o general Vilas Boas, eu acho que é uma outra coisa. Ele foi agredido recentemente, porque ele tem uma doença séria e a despeito da doença ele luta lá. Ele trabalha, tem as ideias dele, me parece que tem ideias democráticas, né? Eu não vejo que o setor militar que está no governo seja aquele que está levando o Brasil para o lado mais autoritário. Ao contrário, eles estão sendo mais moderados no Brasil. Eu não acho bom ter muito militar, porque eles vão acabar sendo responsabilizados pelo que aconteceu no governo. Esse discurso o senhor mantém? Mas eu sempre mantive. É muito difícil me pegar em divergência comigo próprio, né? Eu nunca tive agressividade com os militares, não. Naturalmente eu sou contra a violência, a tortura, o fim da democracia, sim. Agora, usar militar você pode usar, às vezes eles são competentes, às vezes não. Usar demais é ruim para eles, porque se o governo não for bem, eles vão pagar a culpa. Não é? O senhor acredita que esse uso militar em demasia no governo Bolsonaro é muito em detrimento à falta de nomes políticos para assumirem os ministérios ou até mesmo os executivos, ou é uma coisa mais cultural do Bolsonaro? Eu acho que são as duas coisas. Eu não conheço o Bolsonaro, não posso dizer se é uma coisa cultural dele. No meu tempo ele era um capitão rebelde, fazia agitação nos quartéis e corporativista, queria aumento de salário, essas coisas, né? Eu não conheço para dizer, mas o meio dele é o meio militar, eu compreendo isso. Ele então tem mais confiança lá entre seus amigos e tal. Agora, por que está acontecendo isso? Há gente competente no Brasil. Agora, há bastante gente competente. Não sei se estão dispostos a ir para o governo. Né? E eu não acho. Falando do setor privado ou do meio político? Privado. O meio político está sempre disposto a ir para o governo. Mas o meio político não tem tanta gente assim com competência específica. É preciso entender que a política é importante, porque tem que fazer a mediação e tal. Certas coisas só os políticos sabem fazer. Mas você não precisa nomear político para infraestrutura, para comunicações. Não precisa, porque tem que ser melhor ter pessoas de base técnica. Na justiça já convém ter alguém que tenha alguma visão mais política, né? Na Casa Civil, eventualmente. Enfim, eu acho que... Né, o senhor manteria o juiz Sérgio Moro? Eu manteria o Moro como juiz. Eu tenho respeito pelo Moro. Eu acho que o Moro fez o que ele simboliza, algo importante. Quer dizer, você botar na cadeia gente poderosa, gente rica e gente politicamente poderosa, por que isso é importante? Porque simboliza que somos todos iguais perante a lei. Isso é um dito da Constituição, mas não é uma prática. Ele está pondo na prática isso. Acho bom. Terá feito erro? É possível. É exagerado? É possível. Será um pouco cruzado? É possível. Mas eu acho que, em geral, ele procura ter uma posição de juiz. Eu não sei se um juiz é um bom ministro necessariamente, que é outra coisa. O ministro requer capacidade de negociar, de ouvir,
de falar, de se entender. Eu acho que foi um ato de coragem dele deixar. Ele renunciou à posição de juiz para poder ser ministro. Bom, é arriscado. Por que ele fez isso? Porque ele acreditou que no Ministério da Justiça ele teria maior capacidade de implementar as suas crenças da lei. Eu não sei se vai conseguir, você vê que está difícil no Congresso e tal. Eu não sei se ele vai ser um bom ministro. Ele, a meu ver, é um bom juiz. Presidente, o senhor assumidamente é oposição ao atual governo brasileiro, mas o João Dória, pelo jeito, está desrespeitando alguma orientação interna do partido. O senhor puxaria a orelha do João Dória? Quer dizer, primeiro é o seguinte, a orientação, eu não dou orientação ao partido. Eu dou a vários. Eu falo o que eu penso e tal, mas eu não sou uma pessoa ligada organicamente a um só partido. Eu penso mais na República, no Brasil, no povo, do que em partido. Segundo, o João Dória eu conheço há muitos anos. Conheci o pai, a mulher, a irmã, o irmão, a família e tal. Eu gosto do João. Bom, o João é uma pessoa que tem gana, vontade de fazer coisas, né? Bom, eu acho que, no meu modo de entender, ele foi longe demais no apoio ao Bolsonaro. Por quê? Porque o partido não estava com o Bolsonaro. Segundo lugar, porque se o Bolsonaro for muito bem, o Bolsonaro é candidato. E se não for bem, para quê? Né? Se o próprio João pode ser candidato. Né? Então, eu acho que não precisa. Ele deve ter A que se deve essa aproximação dele ao Bolsonaro? Eu acho que ele tem aquele elan um pouco paulista, empresarial, que acreditou que isso aí fosse um momento. O Brasil teve um momento de excitação bolsonarista, né? Eu não participei desse momento, não participo desse entusiasmo. Mas eu acho que o João é prático, é pragmático, ele vai entender quais são as possibilidades. E não creio, espero que ele não vá para um caminho bolsonarista. Né? Será que ele não acredita que, estando junto com o governo federal, é melhor para São Paulo? Ele acredita, porque na verdade é. Ou é discurso? Não, talvez ele acredite que possa tirar alguma vantagem disso aí. Eu não sei se vai conseguir, porque o governo federal está sem recurso. São Paulo tem mais recursos que o governo federal. Né? E eu acho que, eu pessoalmente não acho que as pessoas devam atuar em função do interesse só financeiro do Estado. Né? Tem que ter valores. Devo dizer a verdade, o João sempre foi do PSDB. Ele sempre apoiou as pessoas do PSDB, sempre. Mesmo nas épocas difíceis. E sempre foi contra o Lula. Ele sempre foi agressivamente contra o Lula. Né? Isso não é novidade nele. Ele não está sendo oportunista nessas posições. Né? Eu respeito as diferenças, eu não penso a mesma coisa que o João. Mas eu também não o vejo como estando transgredindo o ideário do PSDB, mesmo porque eu não sei qual é o ideário do PSDB mais. Né? Eu ia entrar justamente nessa questão, porque o próprio discurso do João Dória, ele levanta esse movimento do Brasil de modernização do partido, da renovação do partido. Aonde fica o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nessa discussão? Eu acho que renovar é sempre bom. Agora, o PSDB, para que ele nasceu? Como ele nasceu? Primeiro, eu não queria esse nome, PSDB, Social Democrático. Por quê? Porque isso é um partido europeu, social-democracia. O sindicato não tinha a força que tinha na Europa, no PSDB não tinha essa ligação. O Montoro queria um outro nome, queria Partido Popular Democrático, eu também, porque achava que era para nos deixar um pouco menos o peso da social-democracia. E nós queríamos mais um partido que tivesse mais uma valorização para diminuir as diferenças de riqueza no Brasil e que achava que o Estado, apesar de ter uma função, não podia se substituir ao mercado. O PSDB foi um dos primeiros partidos a formular dessa maneira. Não é? E um partido que tinha uma influência um pouco de um partido democrático americano e de um partido socialista europeu. Era um misto dessas coisas. Né? Bom, nunca foi estatizante, pelo contrário, mas também nunca foi um Estado mínimo. Tem que ver que a população necessita de educação, de saúde, e é melhor políticas universais do que políticas para grupos específicos. Isso é, grosso modo, que era o PSDB. Não é? E, de alguma maneira, próximo dos partidos social-democratas. Como o PT acabou ficando também próximo, só que o PSDB, no começo, pelo menos, não tinha nada a ver com corrupção.
Na questão do Quércia havia muita acusação, nós éramos contrários a esse tipo de coisa. Bem, o PSDB foi com o tempo virando um partido como os outros partidos, eleitoral. O que sobrou do PSDB hoje? Tem 2 estados importantes e um mais ou menos. São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. São todos estados onde a modernização está presente. Sempre o PSDB foi um partido mais moderno nesse sentido, de mais dinâmico, de aceitar mais as mudanças da economia, do mundo, mas sem perder a vinculação social. Eu acho que é importante não perder a vinculação social. O que quer dizer vinculação social? Um partido que na disputa tem que ficar do lado dos que mais precisam e não do lado dos que mais têm. A esquerda tem esse discurso, né, presidente? A esquerda tem esse discurso, mas a esquerda tem um discurso muito anti-empresa, muito pró-Estado e anti-empresa. O PSDB não tem um discurso pró-Estado e anti-empresa. Tem um discurso mais pró-sociedade. Esses 2 interesses. É mais sociedade. Entender que há um terceiro termo, que é a sociedade. E que a sociedade conta. Os movimentos sociais contam na sociedade. O pensamento das pessoas conta. E tem que haver um partido de centro, que eu costumo chamar agora, para evitar a confusão com o centrão, que é fisiológico, corrupto. Não sei se é corrupto, mas que aceita a prática que nós não aceitamos. Um centro radicalmente do centro. É o que eu tenho dito. Que é difícil, porque a tendência é de polarizar. Então você está indo contra a maré. Né? E olha aqui, você não pode imaginar no mundo de hoje uma sociedade em que o mercado não tenha seu peso. Porque tem. Onde é que tem realmente socialismo hoje? Na China? Não sei. Na China tem um mercado forte. Os Estados Unidos vai bem, presidente, com o Estado mínimo. Vai bem. E Europa... Ação social praticamente zero. Mas eu não acho questão de saúde... Mas os Estados Unidos conseguiu um grau de igualdade muito maior que o nosso já. É noutra etapa. Sem o Roosevelt não seria possível isso. Você acha que o Brasil ainda tem que caminhar muito? Ainda tem que caminhar muito. O grau de desigualdade ainda é muito grande no Brasil. O povo tem que sofrer mais. Não, tem que dar mais educação, tem que dar mais saúde, tem que dar mais condição de moradia, tem que dar mais transporte e tem que dar mais segurança. E o PSDB foi tímido nessa matéria. Segurança não é uma questão para o rico, é do povo. E o crime organizado existe e cresceu muito no Brasil. Por isso o Bolsonaro ganhou. Bolsonaro ganhou pela negativa, não ao PT, não à corrupção, não ao crime. O discurso. Né? O discurso. Agora, não diz o que ele vai fazer. O Bolsonaro ganhou expressando uma espécie de desabamento da antiga ordem, que ele desabou mesmo, mas não é capaz de construir, até agora, uma nova ordem. Né? Será que o PSDB é capaz de construir essa nova ordem? Não sei. Nas situações assim muito confusas, como as que, não só no Brasil, que o mundo está passando, é curioso e contraditoriamente, você requer líderes, pessoas que juntem os cacos pela palavra, pela crença, que as pessoas se entusiasmem outra vez. Né? Como as estruturas estão mudando e você não tem mais coesão delas, a classe operária fragmentou, tem muitas ocupações, é muito difícil, não é? Tudo fragmentou. Então como é que você vai juntar? Tem que juntar por alguns valores, alguns discursos. Né? Para mim, a democracia é um valor, eu acho que precisa ser reafirmado como um valor importante. Né? A maior igualdade é um valor, a educação é um valor. Né? O respeito a certos símbolos é um valor também. Ontem eu fui aqui, recebi um doutorado honoris causa da Universidade de Miami. Eu estava observando, primeiro, uma pluralidade de pessoas, negro, chinês, oriental, gente branca, né? Classe média em geral. Segundo, passa o hino, a bandeira nacional, o pessoal respeita. Né? Depois tem o hino da faculdade. Os professores que vão fazer os discursos, eles dão consignas morais. Né? Você tem que ter certas virtudes, a verdade, a universidade tem que preservar a verdade, tem que ter a palavra, tem que colaborar com o outro, tem que ter solidariedade. Quer dizer, é uma coisa importante que você mantenha esses símbolos. A falta de palavra aqui nos Estados Unidos é gravíssimo. Problema judicial. Judicial. E nós precisamos no Brasil disso.
Nós somos 200 milhões de pessoas, aqui 300 e tantos. Quer dizer, como é que você junta tudo isso? Quer dizer, você tem que ter força de valores. E os nossos partidos não estão sendo capazes de simbolizar isso que eu chamo de terreno comum. Viu? Certamente quem estava lá ontem na universidade era de várias tendências, de várias oportunidades sociais diferentes e tal, mas um mínimo de coesão vai se formando aqui, para você poder viver em conjunto. Quer dizer, os nossos partidos perderam essa capacidade no Brasil. Presidente, nosso tempo está esgotando. Eu queria só colocar mais 2 perguntas ao senhor, de maneira muito breve. O senhor sente falta do poder? Eu, pessoalmente, não. Eu disse, eu fui presidente por acidente, né? Por causa da inflação. O Bolsonaro diz a mesma coisa, né? Eu acho que ele tem razão, ele foi também. Mas no meu caso, eu resolvi um problema, que foi a inflação, né? Então, por isso, virei presidente da República. Eu ajudei a resolver, eu era chefe da equipe. Bom, então, mas eu sou digamos, de vocação mais intelectual do que político. Hoje eu digo isso e fico na dúvida, não se sou mais intelectual do que político. O senhor tem vergonha de ser político? Não tenho. Não tenho nenhuma. Nenhuma, porque para política, para mim, é com P maiúsculo. Eu acho que é muito importante ter. É isso que eu acabei de ter valores, acreditar no conjunto nacional, tentar organizar o mundo. Política, para mim, não é ganhar e perder uma eleição. Não. Isso conta, mas não é tudo. Você pensa que eu tenho alguma pessoa que eu tenha nomeado para o governo de São Paulo? Para qualquer um dos governadores, meus amigos íntimos, alguns deles? Ninguém. Nunca indiquei ninguém. Ninguém, zero. Porque não é meu estilo. Eu não acho que isso deve. E quando eu fui ministro do exterior, do Itamar Franco, eu mantive o gabinete que tinha sido o meu antecessor, que era o Celso Laffer. O chefe do gabinete era o mesmo. Por que isso? Porque eu acho que ou você conduz as pessoas, ou não adianta você nomear uma pessoa, né? Eu acredito que eu tinha capacidade de convencê-los, né? De liderá-los, não de botar gente que já está do meu lado, né? Então, eu não acho que eu não tenho nenhuma vergonha de ser político, eu sou com tranquilidade, mas o que eu estou dizendo é que eu tenho um espírito também de curiosidade intelectual. Eu não consigo separar, eu estou ganhando um doutorado honoris causa. Ao mesmo tempo, estou analisando o que está acontecendo ao meu redor com um olhar sociológico. Não é com a vaidade ou intelectual que ganhou um prêmio. Não, tá bem, já ganhei tantos, não preciso. Não, fico olhando, entendendo, tentando entender. Mas mesmo na presidência eu tentava entender, né? Bom, eu acho que é importante você ter essa visão um pouco... Não precisa ter, você pode ser um grande polícia e ter visão científica, mas você tem que ter algum compromisso que vai além do seu interesse pessoal, de ganhar, ou de ser isso ou ser aquilo. E eu nunca quis ser, desde pequenininho quis ser presidente. É mentira. Nunca imaginei de ser presidente. Quando eu perdi a eleição, uma certa altura, para o Senado, para a Prefeitura de São Paulo, para o Jânio Quadros, sim. E o Hélio Jaguaribe, que era um intelectual muito amigo meu, foi lá me ver, que eu não devia desistir, que eu devia me candidatar a deputado, porque era o que eu podia ser, que de senador eu perderia. Bom, eu ganhei para o Senado. Eu fiquei na dúvida se eu ia para o Senado para deputado ou nada, né? Isso não me afligia maiormente, né? Nunca fui assim, obcecado por ter tal posição. Então você perguntou se eu sinto falta do poder. Eu tenho influência, eu sei que eu tenho influência. Influência é uma coisa diferente de poder. Poder você manda, o outro obedece. Influência tem que convencer o outro. Eu trato de convencer. Eu não estou conversando com você para tentar te convencer. Eu tento convencer todo mundo. Penso que eu sou diferente com um empregado da minha casa, um motorista do meu carro, que é militar, ou com o meu assessor. Eu tento convencer. É da minha alma de professor. Não, eu não sou bom professor no sentido de que se dedica demais ao aluno, mas eu gosto de convencer o outro, né? Isso, o político não precisa convencer, ele tem que dar ordem ou ser obedecido. Eu não fico satisfeito de ser obedecido só. Eu quero que o outro concorde comigo. Ok, presidente. Bom, vamos concordar que a gente conversou bastante aqui. Opa! Pelo menos isso. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E que tenhamos sucesso no nosso Brasil, independente dos partidos políticos. Obrigado.